disponíveis, eu sempre fui muito bem atendida. Como diminuir o choque da notícia, Wagner? Eu acho que esse é o primeiro degrau, para que este paciente tenha coragem e esse medo não se instale de imediato. Eu penso que na minha visão de como oferecer esse apoio, é trabalhar esses efeitos da notícia. Primeira coisa. Primeiro, respeitar, porque não é fácil receber um diagnóstico que não te agrada. Primeiro é isso, né? Não rotular. Não colocar na condição de quem é forte e quem é fraco. São coisas simples, mas que eu acho importante. Seria um respeito verdadeiro. É assustador. Então, estou olhando pelo lado emocional. Qual a importância do diagnóstico? Né? São muitas, eu não sou médico, mas a gente vai pesquisando para entender. O que eu faço é o psicodiagnóstico. Né? Porque quando eu tomo consciência no campo da razão, então aqui hipótese, razão, pelo que foi observado, é isso que se sabe. O problema é que existe uma autocondenação a partir do medo. Espera aí, a partir do que foi observado, é isso que se sabe e o que se imagina que vai acontecer. Não é um decreto. Olha, tanto que a gente tem experiências como essa que você contou, de viver 20 anos. Agora, se alguém me perguntasse, o médico errou? Não, ele fez o trabalho dele. Só que tecnicamente era aquilo. Ele fez o trabalho dele. O que apresentou os exames, o que apresentou as observações, era aquilo que ele falou. Ele está fazendo a tarefa dele? Tá. Só que eu penso que o terapeuta, a ajuda religiosa quando acontece, muito importante. Ela traz outros componentes que podem fortalecer essa pessoa e mudar a direção. Outra coisa, quando uma pessoa, no caso até do câncer, né, como a gente tem visto, o terapeuta também, seja o terapeuta complementar, o psicólogo, a atenção que ele tem nessa parceria com o paciente é que a partir desse medo, a partir desse impacto emocional, ele não desenvolva outras doenças. Exatamente. Porque ele acaba desenvolvendo outras doenças a partir desse estado emocional, desse impacto familiar que acontece, né, quando a pessoa recebe que não é só a pessoa que recebeu o diagnóstico, mas a família da pessoa que recebeu. Todo um sistema adoece em alguns casos. Todo o sistema adoece. Então vamos só para grifar essa parte. Não está errado o diagnóstico, não está errado o trabalho do médico. Mas vamos pensar que é a observação a partir daqueles fatos que estão ali. E que existem mais componentes. E que esses componentes podem fazer a diferença. E que mesmo, aí você pode falar muito melhor do que eu, que mesmo sabendo aquela verdade, a pessoa pode ter qualidade de vida. Com certeza. Com certeza. E aí entra de novo o nosso trabalho. O nosso trabalho é esse, né? Desse suporte. O Wagner, às vezes, é claro, e aí eu também vou dizer assim, tem médicos e médicos. Quando você está tratando de uma doença que é grave, eu tenho a impressão que quanto mais especialista o médico mais humano ele fica também. E eu presenciei isso várias vezes. Por exemplo, quando o médico muito cuidadoso, ele passa a ter um vocabulário que ele explica para o paciente sem dar o diagnóstico, sem falar a palavra-chave. Você agora está cardíaco e acabou sua vida. Agora você está com câncer, acabou a sua vida. Agora a sua doença é degenerativa. Então, esse cuidado do médico usar o vocabulário muda todo um conceito. Sim. Né?
Então, eu vou receber uma paciente que ela diz assim para mim: você acha? O doutor falou com todas as letras que eu estava nesse estado. Precisava falar isso? Hum. Mas ela sabe, ela tem consciência, tanto que ela foi para o consultório buscar um suporte para arrumar esse vocabulário que ela não quer Sim, saber. Olha só como que este diagnóstico tem tantas formas de chegar no paciente. E o sim, que acontece depois? Ah, mas você está falando, você está passando a mão na cabeça. Gente, é, vai lá na frente da mesa do médico receber uma notícia dessa. eu não sei, você me corrige, mas eu acho que a questão da escolha das palavras faz toda a diferença, sim. Nós, como hipnotizadores, nós sabemos até que a figura do médico, a figura do terapeuta, a figura do religioso é uma autoridade. Ou seja, quando ele fala, aquilo tem um peso muito maior do que quando um colega fala, Sim, né? Porque ele é uma autoridade no assunto. Mesmo sendo autoridade no assunto, isso também nós, pessoas da área da saúde, temos que tomar cuidado. Nós também temos que respeitar o que realmente foi feito. Peraí, eu tenho consciência que eu fiz um psicodiagnóstico, mas eu não tenho elementos para dizer, para fazer um prognóstico e dizer vai ser assim. não Não, existe. indica que vai ser assim. O que foi observado é isso. Pelo que foi observado, nós temos essa e essa hipótese. E tudo indica também que há uma hipótese que possa ter essa duração, que possa ter esse tipo. Você percebe que eu não estou decretando, eu estou explicando. Esse também é o nosso papel. A gente tirar essa impressão de decreto, né? Eu não sei, eu imagino que deve existir uma teoria por detrás dessas falas autoritárias, né? Não, é porque a pessoa precisa tomar cuidado, é porque Senão ela não vai se cuidar, vai levar é, na brincadeira. aquela história. A gente tem um trabalho das pessoas parar de fumar. E eu fico apavorado quando eu vejo alguém falar assim: continua fumando, que você vai morrer. Meu, quem é que sabe que vai Vou morrer? contar pra você, eu também vou morrer, sabia? É a única certeza Então, que eu tenho nessa minha vida. você percebe, quando a gente fala a coisa como ela é, você tira um peso muito grande da pessoa. Eu observei, é isso que existe como conhecimento, essa observação leva a essa conclusão, e essa conclusão leva a essa hipótese também, né, de prognóstico, como vai ser, quanto tempo vai durar, se é grave, essa é a orientação, né? Wagner também, o que hoje eu gostaria de enfatizar, quando a gente está cuidando do paciente, e a gente está falando de Sim, diagnósticos trágicos mesmo, sim, diagnósticos que vai mudar a vida de um sistema familiar inteiro. sim, Se sim, a mãe fica doente e ela tem crianças pequenas, você imagina o burburinho que não fica. sim, Se esta mãe é mais idosa, tem os filhos que são todos casados, também aí tem uma outra dinâmica. Quem vai ficar na linha de frente? Então, hoje, o que eu gostaria de trazer para vocês é que quando a gente lida com esses diagnósticos muito pesados, nós temos dois olhares de muita compaixão. sim, A princípio, a primeiro momento, é o paciente, ele precisa ser acolhido, mas no segundo momento, quem está junto com este paciente. sim. Ou seja, um filho, ou seja, uma nora, ou seja, um esposo, um neto. Vocês não imaginam como as pessoas que cuidam adoecem também. Muito, Muito. muito. E eu aqui de novo dou o meu testemunho desse último ano da passagem da minha mãe. Eu estava exausta. O Wagner Sim, pôde presenciar, exausta. E olha, sou terapeuta, fui cuidada pelos colegas de trabalho, isso que eu estou orientando para vocês, e é muito difícil.
porque você tem dor no meio do caminho, você vê o seu ente querido perdendo a memória, não te conhecendo por algumas coisas, fazendo exigências que está completamente fora do contexto. Sim, sim. Então aquilo vai te deixando menor, aquilo vai te adoecendo e você às vezes, mesmo sendo orientado, você não sabe se está certo, se está errado. Sim. Então hoje o foco é assim, o paciente com diagnóstico assim pesado, se ele tiver a oportunidade de ir para uma terapia complementar, para um psicólogo, ser ajudado, a hipnose, no nosso caso, que nós trabalhamos diretamente com a hipnose, a gente tem resultado para dores emocionais e físicas Sim. com um resultado bastante interessante. A princípio, nós queremos receber vocês, estamos preparados aqui em 2 lugares, aqui em São Caetano, onde a gente atende, mas nosso olhar hoje também é para os cuidadores.